Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e vocês sabem o que é pecado no relacionamento sexual? Vocês sabem o que são vícios sexuais? Fique até o final desse vídeo que vocês vão saber. Vícios sexuais é uma perseguição espiritual que faz com que o comportamento se torne compulsivo, deixa a pessoa completamente escravizada e pode comprometer o seu relacionamento afetivo e outras áreas da vida se não for tratado a tempo. Bom, eu vou ler um texto da Palavra de Deus para que haja uma compreensão das coisas que saem do nosso controle. A Palavra de Deus em 1 Coríntios 6,12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, esse é o referencial que nós temos. Qualquer coisa que venha sair do equilíbrio, qualquer coisa que passe a te dominar, você pode acender um alerta que o Senhor não está nesse negócio. Agora, eu vou listar as práticas sexuais que, além de ser um pecado, também pode se tornar um vício sexual. Primeiro, a masturbação. A masturbação, ela é um pecado porque a pessoa que se masturba, ela não vai pensar em borboletas. Ou ela vai ter um pensamento pecaminoso com uma pessoa casada ou um relacionamento proibido, ou ela vai ver uma imagem, seja numa revista ou de repente uma pornografia, algo que vai deixar a pessoa excitada. Esse é o primeiro pecado da masturbação. E o segundo pecado é que o sexo foi feito para ter prazer com o cônjuge. E no caso da masturbação, a pessoa ela vai chegar ao prazer sozinha. Então essas são as duas razões que a masturbação é pecado. A segunda prática, a pornografia. A pornografia é pecado por quê? Primeiro porque contamina os olhos. Normalmente essa prática de pornografia acontece pela internet. É o primeiro passo para a pessoa partir para um adultério, ou então também entrar num vício sexual. A pornografia, ela escraviza a pessoa. A terceira prática, que são as orgias ou o sexo grupal, também é pecado, pela mesma razão. O Senhor criou o sexo para ser desfrutado com o seu marido, no caso do homem, com a sua esposa. Então, quando entram mais pessoas nesse momento de intimidade, isso é um pecado. A quarta prática é a prostituição. Eu quero explicar para vocês que a conotação de prostituição na Bíblia é muito diferente do que o conceito mundano que as pessoas têm. A prostituição no conceito mundano significa aquela mulher que vende o seu corpo, que muitas vezes faz disso até uma profissão, né? Se prostitui o seu próprio corpo e ganha dinheiro com isso. Na palavra de Deus, a prostituição é você trocar constantemente de parceiros. Por quê? Porque cada pessoa que você tem um relacionamento sexual, você casa com essa pessoa. Então, se hoje você tá com uma pessoa, você tem um relacionamento sexual, essa pessoa não é seu marido, de repente, né, sem nem seu namorado, amanhã ou semana que vem você tá com outro parceiro. Então isso pode gerar um vício. A quinta prática é o sexo com animais
ou a bestialidade. O Senhor criou o homem para ter intimidade sexual com um outro ser humano do sexo oposto. Os animais não foram criados por Deus para terem relacionamentos sexuais com homens. Então isso é pecado e também pode se tornar um vício. A sexta prática é o sexo anal ou a sodomia, como está escrito na palavra. Muitas pessoas questionam que não tem a palavra sexo anal na palavra de Deus, mas nós sabemos que o sexo anal é chamado de sodomia e que foi condenado pelo Senhor. A sétima prática sexual é o sexo oral. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do sexo oral e me perguntam: pastora, o sexo oral é pecado? E eu vou explicar qual o pecado do sexo oral. Você não pode permitir que o seu marido, ou vice-versa, o marido não pode permitir que a esposa ejacula na sua boca. Carícias são permitidos, toques são permitidos, preliminares são permitidos, desde que o ato sexual não seja concluído na boca. E a oitava prática e última prática que eu quero falar é a respeito do sexo explícito. O sexo explícito é a prática da intimidade sexual num lugar público ou num lugar que, mesmo que não sendo público, outras pessoas vão ver você se relacionando com seu esposo ou vice-versa. Então, sexo explícito também é pecado, porque o sexo ele foi criado para ser íntimo. Então, minhas queridas, todas essas práticas que eu listei são pecados e podem se tornar um vício sexual. Então, tomem cuidado com isso. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus para testificar tudo isso que eu falei. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Então, queridas, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Uma das estratégias de Satanás é tentar contaminar as pessoas com essas práticas pecaminosas sexuais. Muitas pessoas, e Satanás coloca na mente das pessoas que, se não tiverem alguma dessas práticas, o relacionamento não fica legal, o relacionamento não fica picante. Queridas, isso é mentira de Satanás. Tem como um homem se relacionar com uma mulher intimamente e serem plenos, completos e felizes com tudo aquilo que o Senhor preparou para eles. Então, não caia nessa armadilha de Satanás. Agora, eu vou te falar quais são as principais causas dessa perseguição espiritual. A primeira causa é uma herança espiritual ou um legado geracional de perversidade sexual, prostituição, idolatria, que foi deixada por pais ou antepassados. Eu não vou me aprofundar nessa questão, mas tem vídeos no meu canal que falam a respeito disso, ok? A segunda causa é a pessoa ter sido concebida de uma forma
contaminada, de uma forma onde houve uma contaminação no ato da concepção dessa pessoa. Como assim? Vamos supor que uma prostituta, literalmente uma pessoa que vendeu seu corpo, e com algum cliente houve um descuido e ela gerou um filho. Esse filho, ele foi gerado na prostituição. Então, pode haver uma contaminação desde o DNA dessa criança quando acontece isso. De repente, um caso de adultério entre pessoas casadas, que também acontece uma concepção, ou de repente uma pessoa que é bissexual e no momento do sexo, aquela mulher, ela concebe, né? Ela fica grávida, nesse caso também. Então isso é uma contaminação no ato da concepção. Terceira causa, quando é um filho bastardo. O que é filho bastardo? Filho bastardo é aquele gerado fora da aliança do casamento. Eu também não vou me aprofundar nisso, mas eu também tenho um vídeo no canal que fala as causas espirituais da bastardia. Quarto, uma rejeição profunda no ventre. As rejeições no ventre, elas são muito mais agressivas para a pessoa do que rejeições durante a vida. Então, uma rejeição no ventre também pode ser a causa dessa perseguição espiritual. Um abuso sexual, tem vários tipos de abuso, mas um abuso sexual também pode ser uma das causas. Bom, e você pode me perguntar, como acontece essa perseguição espiritual? A perseguição espiritual é quando Satanás e seus demônios encontram uma porta aberta na nossa vida ou na vida de antepassados nossos que não foi fechada e continuou dando legalidade a Satanás para que ele pudesse agir nas próximas gerações, ok? O que é porta aberta? Porta aberta é um pecado ou uma brecha, é a mesma coisa. Então, toda vez que Satanás e seus demônios encontram uma brecha nas nossas vidas ou nos nossos antepassados, e esse pecado não foi confessado, esse pecado não houve arrependimento e não foi renunciado sobre a nossa vida ou sobre a vida dos nossos antepassados, isso gera uma perseguição espiritual. E normalmente, uma pessoa com uma perseguição espiritual, às vezes a pessoa até conhece a palavra de Deus, mas às vezes ela não sabe que tem essa perseguição espiritual. Às vezes ela não tem esse nível de revelação. E outras pessoas não conhecem o Senhor e às vezes vêm a conhecer por conta dessa busca. Normalmente, pessoas com isso buscam primeiramente médicos, terapeutas, várias outras situações para tentar resolver, porque muitas pessoas acham que é do físico ou algumas pessoas acham que é emocional e tem um caráter emocional sim, mas é um problema espiritual. E esse problema espiritual, ele vai ser resolvido através de Jesus. Agora eu vou te falar como resolver essa situação. Primeiro, você vai fazer uma pesquisa dos seus antepassados, pode fazer uma árvore genealógica e você vai pesquisar se na história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e dos seus tataravós, que é até a quarta geração, houve alguma pessoa que manifestou essa perseguição espiritual nessa área sexual. Se isso
aconteceu com as histórias de pessoas, de repente você fica sabendo que um primo, um tio, enfim, ou até mesmo um avô, uma avó, um bisavó, teve esses problemas nessa área. Então, é um alerta. É um alerta para você renunciar essas heranças e eliminar isso da sua vida e da sua geração. O segundo ponto é você saber como foi a sua concepção. A partir daí você vai saber se houve uma contaminação. Se você não conhece o pai, se você não conhece a mãe, você precisa investigar. O terceiro ponto é você saber se você foi gerado fora da aliança do casamento. Muitas mães, muitos pais conceberam seus filhos um mês antes do seu casamento e casou, aí a barriga começou a aparecer e as pessoas, as crianças, fruto dessa concepção, às vezes não sabe, às vezes nunca passou pela cabeça se é bastardo ou não. Mas se você olhar na certidão, se esse é o seu caso, é só você olhar na certidão de casamento dos seus pais, que você vai contar os 9 meses e saber. O quarto ponto, você precisa saber, você precisa pedir para o Espírito Santo te trazer a revelação se houve alguma rejeição no ventre, se você foi uma criança que não foi esperada, de repente uma criança, né, que logo a mãe casou e não estava esperando e de repente aquilo gerou uma rejeição por conta de não ter sido uma gravidez desejada, ou uma mulher solteira que engravidou, ou de repente o casal já teve vários filhos, não pretendiam ter mais filhos, depois teve um filho muito temporão. Investiga e fica para você saber se houve algum tipo de rejeição que te afetasse no ventre, ou você nasceu mulher e os pais ou o pai queria um homem, ou seja, investiga para você ficar sabendo. E o último ponto, se houve abuso sexual na sua vida, na sua história, ou molestação, a molestação, o toque nas partes íntimas por outra pessoa, pode ser por um adulto, pode ser por uma pessoa um pouco mais velha, ou pode ser até por uma criança da mesma idade, né, que te tocou, você tocou essa pessoa, não sei, mas isso é um abuso, é um tipo de abuso sexual. É lógico que são vários tipos de abuso, né? Desde do toque físico, da molestação até o estupro. Mas não deixa de ser um abuso. Muitas pessoas que passam por um abuso sexual se torna um trauma tão grande, dependendo da pessoa que abusou, que quando essa pessoa fica mais velha, ela não se lembra. Por quê? Porque nós temos mecanismos de defesa na nossa mente e dependendo da dor, dependendo do trauma, esses mecanismos de defesa que nós temos, eles entram em ação e criam uma barreira protetora para que esse sofrimento seja bloqueado. E um desses mecanismos pode ser a pessoa se esquecer que foi abusada. Muitas pessoas chegam para mim, vocês sabem que eu atendo pessoas, vocês sabem que eu sou conselheira de um dos ministérios mais proeminentes no Brasil de cura e libertação, e é muito comum chegar pessoas e falar: eu não me lembro da minha fase de infância, eu não me lembro, apagou da minha memória. Só que nós temos recursos para fazer com que a pessoa se lembre. Como assim? Se a pessoa lê uma reportagem a respeito de abuso e ela se sente muito incomodada, isso é um sinal. Se essa pessoa tem muita dificuldade de se relacionar sexualmente, e é
um segundo indício. Ou seja, nós temos mecanismos de investigar. Então, faça essa investigação. Se você já sabe que foi o abuso, ótimo. Se você não sabe, mas de repente você desconfia, você também tem que considerar esse ponto. E por último, depois de ter feito essa investigação, você vai listar os pontos que você encontrou na sua história. E você vai, se for algo geracional, você vai se arrepender, você vai confessar e você vai se arrepender pelos pecados dos seus antepassados e você vai rejeitar essa herança sobre a sua vida e sobre os seus descendentes. Se for uma situação de contaminação na concepção ou de uma bastardia, você vai perdoar os seus pais, você vai liberar eles no reino do Espírito e você vai ordenar aos demônios que tinham legalidade para agir na sua vida, na vida dos seus descendentes, que saiam em nome de Jesus. E quando é uma situação de abuso ou de rejeição, você vai liberar o perdão para as pessoas que te rejeitaram, provavelmente nesse caso, pais ou alguma pessoa muito próxima, um avô, uma avó. Você vai liberar o pecado para essas pessoas que te rejeitaram e você vai fazer o caminho de volta com elas. Você vai reconciliar, você vai fazer o processo da reconciliação. O que é isso? A pessoa tem que saber que você a perdoou, que você a ama do mesmo jeito e vocês vão estabelecer esse vínculo, porque toda pessoa que é rejeitada, ela cria inconscientemente um bloqueio com aquela pessoa que rejeitou. E por último, no caso de abuso sexual, vai ser a mesma coisa. Você vai lembrar quem foi o seu abusador e de repente, se você abusou também, você vai se arrepender. Vai liberar essa pessoa no reino do Espírito. E eu creio que se você fizer exatamente como eu tenho te orientado, que a sua vida vai mudar. Espero que você tenha sido muito abençoada através desse vídeo. Um grande beijo no teu coração.